internautas da TV Três Poderes, estamos aqui com o João Negrão, que acabou de chegar de viagem do Mato Grosso. Tudo bem, João? Tudo bem, Raíssa? Como foi de viagem? Muito bem. Muitas pautas boas. E entre essas pautas que o João fez, ele conversou com a juíza titular da 7ª Vara de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso, a juíza Selma Arruda, que é conhecida, João, como... Sérgio Moro de Saias. Sérgio Moro de Saias. Por que isso, João? Porque ela tá tendo uma atuação, Raíssa, em combate ao crime organizado e várias operações que estão prendendo políticos importantes de Mato Grosso, né? O ex-governador, por exemplo, Sival Barbosa, foi preso numa das operações. O ex-presidente da Câmara, melhor dizendo, da Assembleia Legislativa, José Riva, também foi preso numa das operações. Vários secretários de Estado, vários ex-dirigentes de estatais locais, autarquias, etc. E por conta dessa atuação dela, né, com firmeza, com muita coragem de enfrentar, ela está sendo chamada de Sérgio Moro de Saias. Mas ela deu uma declaração interessante, que não é que ela seja Sérgio Moro de Saias, mas o Sérgio Moro é que é a Selma Arruda de calças. Olha só. Num contraponto a essa posição machista, né? Que as pessoas imaginam que a mulher, para ser, quando ela tem uma postura mais forte, né? Ela tem que ser comparada a homem, que é uma postura machista, né? João, como você tratou a questão do crime organizado no Estado nessa conversa com a juíza? Então, Raíssa, o crime organizado em Mato Grosso é uma situação muito complicada. Aliás, o crime organizado é no Brasil inteiro. No mundo inteiro, todos os países têm crime organizado. Aí as máfias, né? Máfia italiana, que é a mais famosa, mais conhecida, mas a máfia russa, a máfia chinesa, enfim. O crime organizado. Em Mato Grosso tem uma particularidade. Mato Grosso há muito tempo foi conhecido como o estado da Lei do 44, que é uma referência a um tipo de arma de calibre 44, que muita coisa se resolvia na bala. Até há cerca de 15 anos atrás, a gente tinha um grupo que atuava no crime organizado, comandado pelo Bicheiro, que está preso hoje, né? Foi preso em várias operações comandadas pelo então procurador do Estado federal, melhor dizendo, procurador federal, que hoje é o governador do Estado, Pedro Táxi, e que era esse comandante do crime organizado era o João Marquês de Ribeiro. E essa história do João Marquês de Ribeiro tem um pezinho em Brasília, porque vários dos soldados, entre aspas, que compunham o exército do crime organizado de João Arcanjo Ribeiro eram jovens de Brasília que há quase 30 anos atrás, exatamente 34 anos atrás, foram recrutados aqui em Brasília para servir a polícia de Mato Grosso. Eles foram recrutados por na época, o capitão Frederico Lepester, que depois se tornou coronel, e esse capitão era o comandante do braço armado do crime organizado no Mato Grosso. Então, vários jovens desses de Brasília, que foram para lá servir a polícia, acabaram entrando nesse exército do crime organizado em Mato Grosso. E todo esse crime organizado, todos esses criminosos foram desbaratados em uma operação chamada Arca de Noé, da Polícia Federal, que foi deflagrada a partir da Procuradoria-Geral da República, que estava o caso estava sob jurisdição do então Procurador Federal Pedro Táxi, que hoje é o governador. Então vamos conferir essa entrevista com a juíza Selma Arruda e a reportagem sobre crime organizado você confere nesta edição das Três Poderes, que está nas bancas. Estou aqui com a doutora Selma Arruda, ela é a titular da 7ª Vara de Combate ao Crime Organizado aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e eu vou conversar com ela justamente sobre isso, o crime organizado em Mato Grosso e no Brasil, e sobretudo o combate à corrupção. A doutora Selma já foi chamada de Sérgio Moro de Saias, na minha opinião, de certa forma até machista, né? E ela contrapôs esse tratamento dizendo que não, que o juiz Sérgio Moro é que é a Selma de Saias. É isso, doutora? Selma de calças. Selma de calças, desculpe, Selma de calças. É que eu acho que é uma posição machista. Então vamos começar por essa parte, né? Sobre quando a mulher ela tem
uma ascensão, ela ocupa espaços de poder e ela mostra a competência que a senhora, por exemplo, vem mostrando, sempre se quer se igualar ao homem, como se ela, para ser melhor, ela tem que ser um Sérgio Moro de saias ou qualquer outra coisa desse tipo. Como é que a senhora vê o posicionamento da mulher no patamar que a senhora está hoje de luta contra a corrupção no Brasil e especialmente em Mato Grosso? Olha, eu acho que a mulher vem alcançando todos os patamares que ela deseja em todos os segmentos profissionais e pessoais também. Quando eu fiz a colocação dele ser uma Selma Rosane de calças, na verdade foi uma brincadeira que eu fiz, porque é evidente que o colega Sérgio Moro tem um destaque muito maior, até por conta da grandiosidade da Operação Lava Jato que ele conduz. Óbvio que eu sou uma aluna, uma discípula dele, e me sinto muito honrada com essa colocação. Não vi uma colocação machista nesse sentido, não. Mais como um elogio, né? Muito mais como um elogio. Mais como elogio. Doutora Selma, a senhora como a titular aqui da Vara de Combate ao Crime Organizado, tem lidado mais com a corrupção na política, né? A gente sabe aí dos inúmeros presos que tem, ex-governador, ex-presidente do Legislativo, secretários de Estado, diretores de autarquias, enfim, uma série de prisões, de processos, de ações que a senhora tem comandado nesse sentido. Mas eu gostaria, antes da gente entrar nesse assunto, falar sobre o crime organizado em geral, né? A gente acompanhou aqui em Mato Grosso o combate aí o Arcanjo Ribeiro, que foi o grande chefão do crime organizado, com vertentes em várias áreas de crime, e a gente sabe também que, assim como na política, não existe espaço vazio, se ocupa, no crime organizado também não existe espaço vazio. Esse espaço estava sendo ocupado por quem pós João Arcanjo Ribeiro? Olha, a história que eu vejo aqui nos processos já trazia João Arcanjo Ribeiro em ação criminosa conjunta com figuras que vieram aparecendo agora, né? Como é o caso do José Riva, né? Naquela época já com Humberto Mosaico, depois que se abstraiu um pouco do contexto por conta de ter tomado outro rumo na vida profissional, mas obviamente sem julgar a questão de culpabilidade ou não. O que se pode afirmar é que os personagens desde aquela época já estavam bem interligados. Naquela época já se aponta na Arca de Noé o envolvimento do João Arcanjo Ribeiro com o José Geraldo Riva. Hoje o início de toda essa nossa era de descobertas, vamos dizer assim, de falcatruas na política, iniciou-se exatamente com a prisão do José Geraldo Riva. E hoje como está a parte mais, vamos dizer assim, mais violenta, que era a parte que atuava o João Arcanjo Ribeiro, né, com execuções, com ocupações de espaço no jogo do bicho, nos esquemas de factory, né, na agiotagem. Essa parte sobreviveu? Como é que está essa situação hoje? Olha, aqui na capital, essa questão da agiotagem não tem tido muita ênfase, não. Mas no interior a gente tem notícia de algumas organizações criminosas que estão agindo com esse viés. Mas é como a gente fala, tudo na vida evolui. Então o crime organizado, no meu ponto de vista, também evoluiu para outros modos operantes, né? Para essas questões de fraude à licitação, para questões mais ligadas a estratégias políticas, né? A ocupação de cargos no poder, e isso foi, então acabou abandonando um pouco aquela forma de ser da organização que era mais, às vezes eu digo até mais romântica, no sentido de filme, assim, né? De policialesca, né? De máfia. De máfia, de coisa assim. Então hoje em dia o modus operandi é um pouco diferente, é bem mais voltado a esse viés político. Né? A senhora, antes de assumir a vara de combate ao crime organizado, já trabalhou na vara criminal comum. A senhora viu os dois, viu um lado e agora está vendo o outro lado da moeda. Como é que a senhora compara esses dois lados, essas duas vertentes do crime? Além de ter trabalhado 90% da minha carreira em varas criminais e conhecer, portanto, essa criminalidade
de varejo, né? Essa criminalidade pequena, de pessoas mais pobres, mais hipossuficientes, né? A gente vê assim que a criminalidade, o grosso dela realmente é a camada mais baixa da população, mas também eu tive a oportunidade de trabalhar em mutirões carcerários pelo Brasil. Já trabalhei em Minas Gerais, trabalhei no Acre, trabalhei no Amazonas, conhecendo o sistema prisional desses lugares, e evidentemente aqui de Mato Grosso também. E aí você consegue ver aquele capítulo depois que a novela termina, sabe? Você tem o último capítulo da novela, é na condenação. O depois da novela, no dia seguinte, depois que ela já acabou, você vê o cumprimento da pena. É muito triste, né? Você vê aquelas pessoas que daí já são abandonadas porque não tem mais dinheiro para pagar para o advogado. A família já cansou porque a sentença é uma derrota, vamos dizer assim, né? Você está condenado, então você vai ter que aguardar passar a tua pena para poder sair de lá. Então você já não tem mais tanta visita, então já é uma situação de penúria muito maior do que essa situação. Você chegou a sofrer com essas Muito. Chorei muitas vezes, ajudei muitas vezes, tirei dinheiro do bolso muitas vezes, porque são histórias de seres humanos, né, que ficam assim, já são abandonados pelo Estado, e isso os leva a cometer crimes, né? Depois da condenação é o fim, é muito, muito triste. E além então dessa outra visão, eu vim parar nessa vara, onde eu consigo ver na mesma vara a organização criminosa de crimes violentos, como o PCC, Comando Vermelho, essas organizações voltadas a roubos de veículos, né, a tráfico de drogas, etc. Essas organizações estão no Mato Grosso? Estão, tem muita. E, então, elas também estão aqui na vara, né? E do outro lado, as organizações criminosas de elite que cometem esses crimes econômicos, que cometem crimes tributários, que cometem crimes contra a administração pública. E isso, essa bagagem toda, essa história toda, me faz compreender que muito desta criminalidade pobre é devida à ação da criminalidade rica, sabe? Por quê? Porque o Estado não está presente aonde deveria estar. Na formação dessas pessoas que hoje são criminosas, o Estado deveria estar presente. Algumas pessoas analisam que o problema do Brasil não é a corrupção, mas é a desigualdade social. A senhora concorda? Mas a desigualdade social é exatamente decorrência da ausência do Estado. Onde o Estado não está, você vê a baderna, você vê a balbúrdia. Então, aonde o Estado não consegue chegar, você tem o abandono. É daí que as pessoas são cooptadas para o crime, é daí que as pessoas são cooptadas, às vezes, para droga, enfim, ficam órfãos. Essas pessoas ficam órfãos. E aí você imagina o dano que um crime causa na vida de uma pessoa. Uma mulher que é pega, por exemplo, traficando droga para dentro de um presídio, ela vai presa, ela está levando droga lá para dentro para o marido que já está preso. Aí ela vai presa. Aí os 4 filhos ficam em casa, não tem quem cuide. Aí esses filhos, obviamente, vão crescer, e adivinha o que eles vão fazer? Vão cometer crimes. E tudo isso é uma corrente, é um círculo vicioso que vai se formando e só vai aumentando. Se o Estado tivesse condições de estar ali, naquele momento, quando isso aconteceu pela primeira vez, que aquelas crianças ficaram abandonadas à mercê da sorte e de, às vezes, um ou outro parente que muito pouco consegue socorrer. Se o Estado tivesse ali dando essa estrutura, certamente essas crianças, pelo menos, teriam menos chances de ter o mesmo destino dos pais. O que acontece? A corrupção tira o dinheiro que era para ser voltado a esse tipo de coisa. Quando você tem um acidente de trânsito, que a vítima do acidente de trânsito morre no pronto-socorro por falta de atendimento, os filhos vão ficar nessa mesma situação de abandono e na mesma situação de vulnerabilidade. Então, eu atribuo muita parcela, grande parcela, da população criminosa pobre à população criminosa rica. E qual é a intersecção que existe entre o crime do pobre e o crime da elite, como a senhora mencionou? Por exemplo, o traficante que está lá na boca de fumo, qual a relação que ele tem com aquele que é o comandante geral desse tráfico, que geralmente pode ser de alguém da elite, tanto do crime, dos grandes chefões do crime organizado, como da elite política. Existe essa relação? Olha, as organizações criminosas, elas têm geralmente uma estrutura meio complexa. E existe casos da gente constatar que o pessoal da base, os soldados das organizações, raramente conhecem o líder, sequer conversaram com o líder alguma vez, né?
E isso é feito como se você imaginasse o interior de um formigueiro ou de uma colmeia de abelhas, cada um com a sua função, e as coisas acabam funcionando. No final, tudo sai como eles planejaram, mas não quer dizer que o de baixo tenha relação estreita com o de cima, né? Com a abelha rainha. Com a abelha rainha, por exemplo. Então, é bastante complexa essa questão das organizações criminosas, mas cada uma costuma ter um perfil diferente, né? Mas que a intersecção entre eles, com certeza, é o dolo, a vontade de cometer crimes, certamente é essa. A senhora costuma dizer que a corrupção é uma atividade cotidiana. Exatamente. Qual que é a percepção da senhora em relação a isso? A minha percepção é a seguinte: a gente, com a experiência na justiça criminal, você acaba percebendo que o que cai aqui é apenas uma parcela pequena daquilo que realmente aconteceu. É um pontinho do tapete que foi levantado. Exatamente. É como se você estivesse numa festa e cada processo aqui é uma fotografia daquela festa. A festa foi muito maior do que aquela fotografia te mostra, né? Então a gente sabe que tudo o que nos vem é uma parcela muito pequena do que realmente acontece. A gente tem muita informação extra autos, a gente tem muita coisa que vem que não está no processo, que não fica provado, que não fica comprovado, mas que se sabe, se percebe pelo contexto geral, até porque a vara é vara única e ela então consegue absorver todos os acontecimentos relativos a este assunto, né? Então isso nos leva a crer que a corrupção no Brasil, infelizmente, é sistêmica, ela faz parte da cultura do brasileiro e ela, infelizmente, ainda está muito enraizada em todos os segmentos da sociedade. Uma situação quase que exclusiva do Brasil e de Mato Grosso, né? Ela existe também em outros estados, existe em outros países, da mesma forma como existe no Brasil e Mato Grosso? Da mesma forma, não. O Brasil é um dos países mais corruptos, infelizmente, né? A gente sabe que o ranking de Transparência Internacional nos coloca numa posição bem ruim no quadro mundial. Então, tem países em que a corrupção não é sistêmica, que ela acontece, mas que ela não é sistêmica. O que eu quis dizer é que no Brasil e em vários outros países, óbvio, né, a corrupção tem um lugar muito mais destacado do que em outros, como a Noruega, por exemplo, os países desenvolvidos, né? A senhora tem criticado, por exemplo, a composição a forma como se escolhe os ministros do STF. A senhora acha que essa escolha dos ministros do STF, ela pode acarretar alguma interferência no curso político do país, como alguns críticos estão colocando, que o STF está judicializando a política ou politizando a justiça? Olha, eu já fiz essa colocação no sentido de dizer que a composição do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos ministros, ela não é constitucional. E eu digo por que eu não considero constitucional. Porque um dos princípios da administração pública que estão incertos na Constituição Federal é o princípio da eficiência. E para a gente ter eficiência, a gente tem que ter impessoalidade, a gente tem que ter publicidade, impessoalidade, a gente tem que ter economia, e tudo isso não é observado quando a gente tem uma composição de um tribunal que não vem de forma impessoal. Quando você tem um presidente da República que pode apontar, eu quero Paulo, não quero João, eu quero Pedro, não quero Francisco, isso não é impessoalidade. A pessoa teria que subir por mérito, por aquilo que ela fez, ela teria que ir ao Supremo por conhecimento jurídico e não por ser amigo do rei. Concurso público, por exemplo? Sim, por ascensão na carreira. A senhora concordaria, por exemplo, com a eleição para juízes, inclusive para os ministros dos tribunais superiores? Olha, isso acontece em alguns países, como nos Estados Unidos, mas eu não acho que o Brasil esteja preparado para isso. Nós damos ainda muito mau exemplo ao elegermos os nossos governantes. Imagina se nós formos eleger juízes, né, o que não acontece aqui no Brasil. Acho que o povo ainda não está preparado para eleger com qualidade. A senhora particularmente teve problemas com o STF em relação a ações, né, atos que a senhora praticou no exercício de magistrada em algumas dessas operações que a senhora comanda. A senhora acha que isso ocorreu por conta dessa impessoalidade, dessa imparcialidade que a senhora critica?
O que aconteceu, na verdade, é que eu decretei uma prisão preventiva, o Supremo revogou a prisão preventiva em um processo. Aí, em outro processo, era a mesma pessoa, mas em outro processo, eu decretei novamente, porque entendi que deveria, e fui advertida pelo Supremo de que não deveria mais decretar prisões em relação àquela pessoa, né? Tipo um laissez-faire, laissez-passer francês. Então, obviamente que eu não concordo com esse tipo de decisão, respeito porque tem uma Mas não obrigação seria uma legal. interferência nessa posição que o juiz tem de não ter um chefe? O juiz tem um chefe, né? Apesar de que tem uma hierarquia administrativa, mas no exercício dele não existe, contrariei a parte superior. Você acha que não foi uma violência a atuação do juiz em geral? A opinião é que atentou contra a minha independência funcional. Isso, Né? a palavra é essa, a independência funcional do juiz. Exatamente. Porém, eu respeito a decisão e caso venha alguma outra representação pela decretação da prisão preventiva desta mesma pessoa e caso seja, eu entenda que é o caso de decretar, eu hei de decretar, porque eu, acima de qualquer coisa, eu tenho que respeitar a minha própria independência, né? A senhora não acha que o judiciário está precisando de uma nova reforma? Eu acho que o Brasil está precisando de uma nova reforma, não é só o judiciário, todas as esferas, todas. É por isso que eu tenho lutado muito e tenho falado muito sobre o assunto, sabe? A gente tem que falar muito sobre isso para que as pessoas reflitam, cada um na sua casa, na sua família, com seus filhos, sabe? Isso tem que ser um assunto que nos faça efetivamente pensar que o futuro depende da gente. Se a gente não acordar, nós vamos ter um Brasil ainda por muito, muito tempo colonial. Nós vamos ter uma coisa, sabe, o mundo está evoluindo e a gente está ficando, nós estamos parados aqui, enfrentando agora uma crise que é decorrente de uma roubalheira institucionalizada que aconteceu no país, e aqui o brasileiro não vai pra rua, não protesta. Fomos aos dias atrás, né? Trocou o presidente, acabou o problema, o Brasil está resolvido. Então o brasileiro está amortecido. Você acha que o problema continua? Mas óbvio que continua. Você acha que trocar o chefe de uma nação vai trocar Toda a estrutura do país? Nunca. Agora, uma das questões que a senhora critica em relação à política é o fato da interferência por exemplo, de parlamentares que são eleitos e fazem uma composição de aliança no âmbito do executivo, seja municipal, estadual ou federal, esse chamado presidencialismo, né, de composição que a gente tem, em que ele indica e abre as janelas para a corrupção. A senhora concorda com isso? Olha, o que a gente tem que evitar quando a gente fala de corrupção é de deixar de dizer as coisas. A gente tem que ser bem claro quando a gente fala sobre a corrupção. O que acontece é o seguinte: que motivo eu tenho para indicar determinada pessoa para determinado cargo? Qual é a razão que eu tenho para fazer isso? Que retorno eu tenho com isso? Não é? Então, por que cargos do executivo, por exemplo, tem que ficar atrelados a determinados políticos que às vezes são do legislativo? Por quê? O que isso te sugere? Né? A indagação que eu faço é essa. O que isso sugere? Óbvio, né? Se forem cargos decisórios, se forem cargos que lidam com o erário público, fique de olho, porque a gente sabe que a forma como o sistema eleitoral hoje acontece ainda é muito falho. Só acho que pode ser o senhor está um pouco generalizando ou talvez contribuindo para a criminalização da política? Não acho que eu estou generalizando, não. Eu acho que o que eu não estou fazendo é apontando este ou aquele personagem. O que eu estou falando é com base na experiência que eu tenho nos processos que eu conduzo. Esse modelo, ele é facilitador dessa situação. Exatamente. Né? Esse modelo é uma de coisa aliança, que a gente não conclui? Um cargo-chave desse não pode ser, por exemplo, um funcionário de carreira com comprovada experiência técnica? A gente precisa impor essas proibições, esses cargos-chave. Acho que a reforma política poderia contemplar isso. Assim como nós falamos agora do STF, esses cargos-chave também têm que ser por mérito. Eles também têm que obedecer ao princípio da impessoalidade, porque o princípio da impessoalidade na administração pública é em todas as esferas, não é só no judiciário.
né? Então, se você tem um coordenador do departamento X, se você tem um secretário de infraestrutura não sei de onde, né? Você tem que ter uma pessoa que entenda primeiro lugar daquele métier, né? E você tem que ter uma pessoa que tenha ficha limpa, que tenha condições morais e éticas. Então, muda o governo, os servidores continuam os mesmos ali embaixo, mas a cúpula muda de acordo com aquele governo. Isso é muito perigoso. A senhora fala em reformar o país, não só no judiciário, mas também na reforma política. Enfim, o país precisa ser reformado. Existem os 10 pontos apresentados pelo Ministério Público, inclusive respaldado pelo juiz Sérgio Moro. A senhora concorda com todos aqueles pontos? Não, alguns eu acho inconstitucionais. Por exemplo? Por exemplo, a relativização das provas ilícitas, do uso da prova ilícita como prova no processo. Eu acho muito perigoso. O Brasil é um país muito grande, cada cabeça é uma sentença. A gente não pode deixar a coisa ficar sob análise subjetiva. O que é lícito para mim não é lícito para você. Então isso é uma coisa muito perigosa, sabe? Eu acho que a intenção é boa, mas o Brasil tem que parar de pensar que a solução dos problemas está na legislação. A legislação não vai fazer você mudar a sua atitude. A gente tem que mudar a atitude mudando a nossa cultura, mudando a nossa forma de pensar. Até porque a gente tem aqui um dos poucos países que se menciona que lei não pega, né? Tem Exato, lei que não pega. Exatamente. E nós somos um país que mais legislação tem sobre tudo. E aí? Por isso nós somos melhores? Não, nós não estamos numa boa posição, né? Então a gente tem que imaginar que não é a lei que vai consertar. A minha posição sempre tem sido essa. É importante a gente conversar sobre isso exatamente para tentar mudar a cultura das pessoas. A senhora concorda com algumas medidas que o STF está tomando, por exemplo, como a prisão após a condenação em segunda instância? Críticos mostram que é quebrar uma das bases do Estado Democrático de Direito, que é a presunção da inocência. A senhora concorda com isso? Concordo plenamente, porque não se vai discutir depois da segunda instância se a pessoa é culpada ou inocente. Da segunda instância em diante, o que tu vai discutir são assuntos periféricos, são assuntos técnicos periféricos que vão àquele caso. Mas é tão ínfimo o percentual de casos em que a decisão é modificada depois da segunda instância, que não justifica você manter essas pessoas incólumes, até porque você acaba contribuindo com a impunidade, porque você acaba incentivando a prescrição, né? Quer dizer, o decurso de tempo que isso causa, o afunilamento de processos, a forma como os tribunais superiores ficam abarrotados de processos graças a esses recursos que 99% das vezes são impostos apenas para procrastinar, isso é o que faz não valer a pena a gente aguardar esse trânsito em julgado final. Se você já resolveu que a autoria e a materialidade do crime estão decididas, ou seja, foi ele que fez, o crime aconteceu e quem fez foi fulano. Se você já tem esses dois dados como certeza na sua mão, o resto é discussão periférica. Você tendo esses dois dados, nada obsta que você já execute então a pena. Agora, a senhora critica também essa decisão pelo fato de que possa abrir uma janela para corrupção na própria justiça. Foi um alerta que eu fiz numa reflexão que outro dia me foi posta, exatamente nesse sentido. A gente, como você disse no começo da nossa conversa, né? As coisas não acabam, as coisas às vezes só mudam de endereço. Então, nós temos que prestar atenção, porque é óbvio que a justiça de primeira e segunda instância vai começar a ser mais assediada para esse tipo de coisa do que hoje em dia. Então, eu queria falar com a senhora sobre a sua vida pós-aposentadoria, que está próximo, né? Agora que a senhora aposenta, né? Né? Estou em vias. A senhora mencionou que a possibilidade, inclusive, de continuar na luta pela justiça e com a possibilidade, talvez, até de ocupar um cargo eletivo, ser candidata. Como é que a senhora tem essa pretensão? Olha, deixar bem claro uma coisa que eu tenho dito, que às vezes não está sendo muito bem compreendida. Certo. Primeiro, o ano que vem eu tenho direito a aposentar. Não é matemático que eu vá me aposentar. Por quê? Porque eu tenho
muitos processos que eu comecei a instruir e que eu sei que eu preciso sentenciá-los, eu preciso terminar com eles. Então, se tudo correr bem, eu vou aposentar. Está longe do compulsório ainda, né? Ixi, bem longe do compulsório ainda, né? Então, o direito à aposentadoria é uma coisa que também foi aventada e depois o pessoal começou a sapatear em cima desse direito e aí ficou como se fosse certo. Então, primeiro que não é. Segundo, então a senhora não vai aposentar. Não sei, não sei. Tem dia que a gente passa muito estresse e que a pressão é muito grande, e aí nesse dia eu falo, gente, eu vou aposentar no dia seguinte, se eu tiver direito hoje, amanhã eu aposento. Agora tem dias que eu falo, não vou largar isso aqui tão cedo, porque eu sei que isso aqui ainda precisa de mim, que eu ainda preciso dar muito por esses processos e vou levar até o fim. Então, isso é uma coisa que eu ainda não decidi, que efetivamente não decidi, tá? Com relação a qualquer passo no sentido de vida política, o que eu quis dizer quando eu falei sobre isso foi no sentido de que se eu tivesse que encerrar minha carreira com uma aposentadoria sem a sensação de que eu tivesse cumprido efetivamente a minha missão, talvez eu pudesse pensar em alguma coisa assim, se eu visse que essa carreira também pudesse ajudar para alguma coisa, pudesse servir alguma coisa ao país, né? Porque como eu já lhe disse no começo e durante essa entrevista, a minha jornada nessa área do crime foi uma jornada que Deus me proporcionou muitas visões. Eu tenho visão que acho que poucas pessoas têm a respeito dessas histórias, né, que eu vivo. E talvez isso seja uma oportunidade. Mas não tenho nada previsto. Uma continuação da missão, né? Mas não tenho nada previsto, não é uma coisa que eu quero. Aliás, nunca pensei nisso. Não sei falar em público, não tenho essa coisa de discurso, nunca tive essa visão. Aliás, nunca pensei nisso. Começou essa discussão, assim, algumas entrevistas que foram tocando no assunto, e eu começo a responder até a respeito. Todo mundo acha que quem tem uma certa visibilidade e tal, e porque também nós temos exemplos aí de procuradores da República, como o próprio governador Pedro Táxi, e juízes, como o Juliette, que era parceiro dele na Arca de Noé, que viraram candidato. Doutora Selma, para encerrar, a vida da senhora com certeza está, a gente já mencionou isso, ela está muito atribulada, mas como é que a senhora está conseguindo tocar do ponto de vista pessoal? Eu percebi, nós chegamos aqui, tinham 5 seguranças, a gente sabe que tem mais que está protegendo a senhora está ameaçada de morte. Como é que a senhora está conseguindo equilibrar aí nesse fio de navalha? Conta pra gente. A gente paga o preço pelas escolhas que a gente faz, né? Então, quando você aceita um desafio, sabe que vai ter que pagar o preço. A gente, evidentemente, tem muitos prejuízos pessoais, né? Mas eu acho que todos eles estão valendo a pena, porque a missão é maior e a gente tem que levar até quando der. Às vezes, essa é uma das coisas que me faz pensar em aposentar, sabe? Todo esse risco que ela está correndo. Não o risco que eu corro, mas a família acaba correndo. A família corre. Exato. Então, é uma das coisas que me leva a pensar em aposentar. Mas ainda está... Enquanto der para ir levando dessa forma, vamos levando. Então, doutora Selma, agradeço a senhora pela entrevista, muito esclarecedora, muito interessante. Muito obrigada. Continue firme aí na sua missão. A honra foi minha, sempre à disposição. Eu gostaria de dizer uma coisa. Sim, claro. Posso falar? Claro. Eu tenho uma página no Facebook, uma fanpage, onde eu tenho publicado artigos que eu colho na internet, reportagens, enfim, todos relativos a essa questão de combate à criminalidade organizada. Então, a fanpage chama-se Criminalidade Organizada, Estudos e Ideias. Tá? Ela está aberta a quem quiser visitar, vai lá, curte, dá uma olhada, vamos ler esses conteúdos, principalmente o pessoal de faculdade, operadores do direito, ou mesmo o cidadão comum que queira se inteirar do assunto. Eu tenho colocado ali o que eu acho que é mais relevante, que é mais importante para essa discussão. Ok.